retornamos ao último bloco do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação pela TV Destaque. Conversamos hoje com o Dr. Aristides Chacão Sobrinho, que está nos elucidando sobre questões relacionadas ao direito de família, especialmente a prestação alimentar. No último bloco, o Dr. Clóvis deixou uma pergunta ao Dr. Aristides com relação ao que são esses alimentos gravídicos, né? Quando eles poderão ser requeridos, qual o seu objetivo, qual a consequência desses alimentos quando do nascimento da criança com vida. É novo, né? Esses alimentos gravídicos, salvo engano, são há 2 anos e foi criado através de uma lei própria estabelecendo os alimentos gravídicos. O objetivo desses alimentos, é realmente prover, durante o período gestacional, uma forma de colaboração para o crescimento do nascituro. Então, eu só queria fazer um parênteses, né, até para que a gente possa tecnicamente responder. Na verdade, nós temos, enquanto não há um nascimento com vida, nós temos a condição de nascituro, uma expectativa de uma pessoa natural, que está se formando, que não pode haver a interrupção do crescimento desse nascituro, até porque configuraria crime e aborto, salvo as excludentes que a gente está acostumado ultimamente a ouvir com bastante frequência, até porque está na mídia. Mas, assim, esses alimentos são direcionados e próprios para os nascituros nesta fase gestacional. É bastante discutível e é bastante questionável esta condição desses alimentos. Porque, veja, dentro de uma realidade judiciária brasileira, nós não teríamos a mínima condição de que esses alimentos fossem propostos pela grávida e que fosse feito, eventualmente, o exame pericial próprio, que seria o exame de DNA, que é o referencial hoje para nós estabelecermos essa relação familiar. É unânime em nossa sociedade hoje que o exame de DNA é a prova pericial que demonstra para a gente, através de herança genética, se nós somos ou não parente consanguíneo de alguém. E nós não teríamos a mínima condição, não há hoje no judiciário brasileiro, não estou dizendo São Paulo, estou dizendo brasileiro, a mínima condição de ser distribuída uma ação de investigação de paternidade e de que nós tenhamos um resultado pericial e que nós tenhamos uma decisão transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais nenhum tipo de recurso, antes dos 9 meses. Seria muito bonito, seria muito lindo e seria utópico, ou é utópico, mas nós não temos essa condição. Então, a ausência dessa condição levou o legislador a adaptar esta nova norma a uma realidade brasileira. Qual é? A da fixação dos alimentos gravídicos, levando como referencial a presunção de que a pessoa seja o pai. Nessa condição, sempre é o pai a parte contrária. E aí a gente fica realmente numa encruzilhada, porque como seria esta presunção? Quer dizer, manter relação sexual, obviamente, mas veja, nós temos situações em que, eventualmente, a mulher ela pode não ter mantido relação sexual somente com uma das pessoas. E como eu sou obrigado a ir pela presunção, o juiz acaba, obviamente, optando por aquele que se mostra externamente, olfaticamente, o pai da criança. Isso realmente acaba sendo complicador, e eu vejo com bastante receio esta situação. Então, o que nós temos? Nós temos um alimento que pode ser reivindicado dentro de um período gestacional, então, portanto, dentro das 40 semanas que nós temos de gestação, que pode ir ou se estender até 44, 45, 46 no máximo. Esses alimentos são pedidos, ele tem um caráter emergencial durante esse período, porque deixa de ser gravídico se ele não for neste período. E esses alimentos, então, reivindicados, o juiz vai fazer, então, a decisão, ou ele vai vir à decisão, tendo como fundamento o quê? Se eu não tenho condições nenhuma de ter o laudo pericial antes desse período, através de circunstâncias, através de presunção. E a gente sabe que a presunção, obviamente, ela cabe questionamento contrário. A pergunta mais grave, eu vejo, e se eventualmente, após passar desse período, nós tivermos o exame, me desculpe, nós tivermos o exame e esse exame ele for negativo. Ou seja, se esse rapaz ele não for o pai,
Bom, obviamente que daí vai caber o quê? Obviamente que daí nós vamos ter mais uma demanda, porque alimentos, só para deixar claro, uma vez contribuído, ele não pode ser ressarcido. Obviamente, ele foi utilizado. E aí nós teremos o quê? Nós teremos mais uma demanda, que seria uma demanda de eventual ressarcimento por indenização, por danos morais e até danos materiais por conta dessa contribuição, por conta da inabilidade e da morosidade do Poder Judiciário. Em casos práticos, doutor, nós temos visto algumas situações que são raras, mas já vi algumas decisões onde o juiz, por exemplo, ele se vale de prova documental, né? E, por exemplo, a última decisão que eu vi foi em cima de um convite de casamento, né? Onde já existia os convites de casamento professor, distribuídos, sabe que... e isso era a presunção de que se a mãe estava, se a esposa, a futura esposa estava grávida, e havia uma festa programada, eventualmente. Sinal de, né? Não, olha, só para o senhor ter uma ideia, eu até dei risada porque eu me recordei de uma situação real minha no escritório, obviamente resguardando, né, as partes. Eu já tive situação em que eu fiz prova, ou tive também como prova dessa paternidade, um guardanapo de restaurante, em que o rapaz estava junto com a mãe da minha cliente, e aí ele escreveu nesse guardanapo que ele amava a mãe da minha cliente e a sua filha, a menina que estava a nascer. Então ele escreveu no guardanapo de uma forma, vou dizer, despretensiosa, né? Amo você e nossa filha que está... As mulheres guardam os guardanapos. Eu lhe diria que esse hábito feminino não é muito salutar. Bom, obviamente, quando nós estamos representando os menores, evidentemente que esse hábito é bastante interessante. Mas eu sempre digo, cuidado com as coisas que escrevemos e que eventualmente se tornam públicas, principalmente agora com essa questão de internet, né? Esses meios que nós temos tão fáceis. A própria mensagem no Facebook, né? Quando as pessoas... Fotografias que a gente às vezes não publica no nosso, mas publicam nos outros Facebooks. Sim, doutora. Tudo acaba tendo a senhora veja, um despretensioso pedaço de guardanapo, quer dizer que foi guardado. Nesse mesmo processo, e essa moça, ela até esteve a ponto de ter rasgado tudo quando o relacionamento não deu certo, mas felizmente ela não o fez. Existe até aquele cartão postal em que ele, estando viajando, mandava recomendações ou dizendo que amava a criança e amava a mulher. Tocando nesse assunto, inclusive, na questão prática, na semana passada eu vi um julgado em que o juiz ele recusou os alimentos gravídicos por falta de presunção. E o tribunal manteve. Ou seja, hoje em dia, no começo, quando nós tivemos os alimentos gravídicos, foi uma febre. Mas hoje o judiciário tem se resguardado um pouco mais e ele sabe que tem uma responsabilidade, inclusive solidária, na fixação desses alimentos, caso não sejam verdadeiros. Doutora Aristides, um tema que ficou muito em alta o ano passado foi com relação até uma prisão de uma pessoa famosa, né, um jogador de futebol, e a pensão tinha sido arbitrada num valor, ele não mais ganhando, tinha que manter o padrão desses alimentos, porque não tinha uma revisão desse benefício na justiça e a redução. Então, como que pode ocorrer de fato, né? Quais as possibilidades de fato para que exista a revisão do valor estabelecido, né, nestes alimentos? Inclusive ele é... A revisão, inclusive, para cima, né? Ou a revisão para majorar também. Não, na verdade, a revisão, esse é um grande equívoco, né? As pessoas entendem revisão como diminuição. Né? Exatamente. E às vezes você pode até, dentro de uma mesma ação em que se pede a revisão para diminuir, você pode inclusive ter essa revisão para aumentar. Você está citando um caso que ele, inclusive, é de um conterrâneo nosso aqui, né, do município. Mas, assim, sabe o que seria interessante, doutora? Nós deixarmos claro
que assim, existe um público que realmente ele se entende diferente da gente, né? Se nós falarmos entre jogadores de futebol, pessoas do meio artístico, eles normalmente costumam acreditar que eles estão fora da realidade das leis brasileiras. E não raro nós temos visto jogadores de futebol sendo, obviamente, presos, porque eles não acreditam que possam chegar a ter eles essa condição, né? Ou mesmo artistas, né? É muito frequente. E também eles estão mais expostos. A gente acaba tendo essa divulgação porque eles também são figuras públicas, essa que é a realidade. Porque devedores e pessoas indo presas por pensão alimentícia nós temos todos os dias. Exato. Mas assim, para podermos falar, como eu disse, os alimentos eles são fixados obedecendo àquela proporção que eu disse, o binômio necessidade e possibilidade. Eu tenho que fazer prova de quanto eu preciso, ou de quanto eu entendo seja preciso, para que a pessoa que está reivindicando receba, como aquele que vai prestar os alimentos, ele acaba fazendo prova de quanto ele entende ele possa contribuir, sem que também atrapalhe a sua sobrevivência. Então, fixados os alimentos dentro dessa proporcionalidade, necessidade e possibilidade, eles poderão ser revistos, isso quem diz é o Código Civil, no momento ou em qualquer momento em que houver modificação dentro dessas duas situações, da possibilidade e da necessidade. Então, e aí uma vez lecionando, eu até me recordo que um jogador de futebol famoso, ele ganhava, sei lá, por volta de 500 mil dólares por mês, era uma fábula naquela oportunidade. A criança nasceu e o juiz fixou os alimentos em R$1.000. Naquela época, R$1.000 era um valor bastante significante. E uma aluna chegou para mim e falou: o senhor acha isso correto? Como é que pode? O cara ganha 500 mil dólares e os alimentos foram fixados em R$1.000. Eu disse: olha, se você conseguir provar para mim que uma criança recém-nascida precisa mais de R$2.000 para sobreviver, eu diria para você, então, que seria interessante. Aí eu ficaria calado. Ela disse para mim: mas por que 2, se na verdade os alimentos foram fixados em R$1.000? Eu disse: porque se os alimentos foram fixados para aquele que não tem a guarda em 1.000, é porque aquele que tem a guarda, ele também deve contribuir com 1.000. Então, essa criança necessitaria de 2. E seria absurdo você querer fazer com que este profissional do futebol, ele eventualmente, ele contribua com 1/3 de 500 mil dólares. Uma criança com 1 ano de idade não necessita desse valor. Doutora Tatiana, lamentavelmente, o nosso programa chega ao fim. Uma série de questões ainda ficaram em aberto. Certamente teremos uma outra oportunidade, aqui um tempinho mais aí, trazendo novamente o doutor Aristides Chacão Sobrinho, para que possa nos esclarecer a respeito. Então, nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu estou à disposição. O senhor sabe que, além de ter sido meu professor, com quem eu aprendi bastante, tenho muito carinho em ser... E sou muito, assim, sou muito grato e tenho muita satisfação em dizer que sou seu amigo. O senhor me chamando, eu estarei à disposição. Pena que passou rápido, e costuma passar rápido realmente, o tema é bastante interessante. Agradeço a doutora, foi um prazer. E estou à disposição. Espero ter podido acrescentar alguma coisa das pessoas que estão assistindo. Doutora Aristides, tenho certeza que as suas elucidações foram de grande proveito, não só para os nossos telespectadores, mas para nossos colegas aqui que apresentamos o programa Advogados. Obrigado. Doutor Clóvis, obrigada por mais uma companhia. A você, telespectador da TV Destaque, nosso muito obrigado. Até o próximo programa.